Oi pessoal, Lucas falando aqui novamente. A gente vai partir aqui agora para criar o nosso projeto User Registry. Como eu estava falando na aula anterior, né, a gente criou um projeto com estrutura de pacotes aí, né, de application, domain, infrastructure. Mas para fazer realmente a separação de camadas aí, eu vou fazer um parent project, né, user registry, com 3 módulos, tá? Um módulo application, o primeiro domain, né, um application que vai depender do domain, e o infrastructure que vai depender do application, né? Como eu já disse antes, o domain é onde ficam a camada das entities, a camada dos use cases vai ser o application, né? E o infrastructure vai ser onde vão ficar os detalhes técnicos, né? Onde fica a parte da tecnologia aí usando o Spring Boot, tá? Vamos lá. Aqui mostrando como vai ficar mais ou menos aqui a nossa estrutura, né? A gente ainda não vai criar essa parte de messaging. Primeiro a gente vai criar esses 2 primeiros projetos, o domain onde ficam as entities, depois o application onde ficam os use cases, depois eu vou fazer teste unitário e depois a gente vai partir para esse projeto de infrastructure aqui, tá? Vamos lá. New project. User registry. Não vai ser Maven Archetype. Vou criar aqui Spring Boot. Projeto Maven usando Java 25. Vou clicar em Next. Versão 3.5.13. Eu vou dar um Create aqui. Aí quando terminar de criar, eu já volto. O projeto foi criado. Vou alterar o POM aqui. Não podemos esquecer disso. Por exemplo, packaging tem que ser POM aqui, já que é um parent project, tá? E agora vamos excluir essa pasta source também, que não vamos precisar dela. Já vamos criar um novo módulo aqui. User Registry Domain, que é a camada entity lá da Clean Architecture que eu havia mostrado para vocês. Não vai ser criado como um projeto Spring Boot, não, vai ser um Maven Archetype, onde aqui diz que o parent vai ser o User Registry, né? Eu vou clicar aqui em criar, né? Aí quando terminar de criar eu já volto aí. Se bem que eu nem vou pausar o vídeo não, vamos seguindo. Vou excluir essa classe app aqui. Excluir essa classe teste também. Aqui, como vocês podem ver, no Parent Project foi criado User Registry Domain. Aqui agora nós vamos criar um
pacote novo aqui. A gente vai usar user registry. Vou deixar o nome user registry. Na verdade eu vou deixar só como registry. Vou colocar, esqueci também de deixar como domain, né? Já que esse é o projeto domain. Agora a gente vai criar a classe aqui user role. A gente vai ter um model aqui da user, né? E a gente vai usar essa role lá, beleza? Aqui vamos colocar o nome enumeration no pacote. Vamos deixar aqui como enum. Por enquanto a gente vai ter só duas roles, tá? A gente vai evoluir esse projeto bastante ainda. Role admin, role customer. Vamos criar aqui um novo pacote aqui. Model. Vamos colocar esse enumeration também no model. Aqui vai aparecer a sugestão para mover, né? Aceitar a sugestão aqui. Eu vou excluir esse cara aqui. Criar classe user record. Vai ficar só na parte model. Aqui a gente vai colocar o ID. Eu vou deixar como integer mesmo ID. Porque nós não vamos ter muitos usuários aqui. Vou colocar o nome, e-mail. E a role. Mais adiante a gente vai fazer também, colocar registration date e outros dados, tá? Vamos deixar bem básico aí de início mesmo. Aqui a gente vai criar um outro pacote também para exception. Onde a gente vai criar aqui uma classe user already exists exception. Para validar se o e-mail é único, né? Cada usuário tem que ter no máximo. Os usuários não podem ter e-mails iguais, né? O e-mail tem que ser unique. Não é possível, né, que dois usuários tenham o mesmo e-mail. Então vai ser uma runtime exception que a gente não captura, né? Aí aqui a gente vai criar um construtor onde a gente recebe o e-mail.
vai chamar o super aqui, é extends, rapaz, opa, já oscilando aqui. User with email already exists. A gente vai usar esse recurso aqui do Java 15, tá? Que é o formatted. Antes muita gente gostava de usar, ainda usa até hoje, né? O string format. Você passa a string, 2 parâmetros, né? No mínimo é um var args, né? Com tantos parâmetros você quiser, mas eu prefiro esse recurso aqui mais atual, né? Do Java 15, tá? Aí beleza, criada a exception aqui. Agora eu vou criar um pacote port, né? Onde a gente vai ter o repository aqui, que vai ser só a interface, tá? Interface. Aqui a gente vai ter uns métodos padrões aqui, ó. Por exemplo, user, save, user, aqui também exists by email, boolean exists by email, string email. Vou deixar também aqui como optional aqui o user find by id, e também o find by email, mas eu vou colocar aqui. Se bem que não vou colocar não. Primeiro a gente vai manter assim, aí à medida que o tempo for passando aqui a gente adiciona se for necessário. Bem, acredito que aqui tá ok. Aqui a gente criou o user registry, o packaging dele sendo bom, o módulo criado automático aqui pelo próprio IntelliJ, apontando pro módulo domain que a gente criou, né? O package POM aqui e o parent project apontando para o próprio módulo dele. Agora a gente vai criar um outro módulo, ele também vai apontar para ele aqui, né? Parent project automaticamente. Vamos criar aqui. User registry application. Vamos lá. Aqui também eu vou excluir essas duas classes.
Aqui agora, pessoal, vou adicionar uma dependência aqui, né? Que vai ser o nosso projeto domain. E aqui de cara aqui, a gente já vai criar a nossa estrutura de pacote. A gente vai criar aqui o nosso DTO. O DTO aqui que a gente vai criar o Register User Input, que vai ser o input port do nosso use case. Vai ser um record, na verdade, né? String name. Vamos ver aqui como que eu criei aqui, ó. Vai ser, vou deixar aqui como name, tá? Deixar sempre em inglês, viu, pessoal? Me confundi aqui, tô voltando aqui no projeto domain e verificar aqui se, beleza, verificar se eu tinha colocado aqui em inglês também, focar em deixar os nomes sempre em inglês. String password user role. Aqui a gente precisa sincronizar os projetos aqui, porque senão ele não vai pegar o user role. Pronto. Pegou a user role. Aí aqui agora a gente vai criar nosso DTO de output aqui, de output port aqui, que é o que vai ser devolvido lá, por exemplo, no caso do Spring Boot, né, que vai ser devolvido para o controller, para quando o infrastructure chamar, no momento que for retornar para o infrastructure, tá? Aí a gente vai colocar o nome aqui, Register User Output. Nossa, quase sempre eu esqueço aqui de colocar que é um record. Aqui no caso ele vai ter um ID, porque na hora da entrada o usuário ainda não existe, né? Então não tem ID no momento da entrada, tá? User role. Beleza. Também. Não, se bem que tá certo, porque aqui na entrada a gente vai ter o password, né? Só que no momento do retorno, a gente não vai devolver o password lá pro controller, por exemplo. A parte de comparar se o password vai existir e tudo mais ou não, não vai ficar lá no controller, né? Vai ficar na regra de negócio mesmo. Agora vamos criar aqui um outro pacote que
as portas, porta de entrada, a gente vai colocar o nome aqui de Register User Use Case. Vai ser uma interface que vai, vou até fechar essas outras abas aqui. Ela vai devolver o Register User Output, né? E vai receber o nosso input aqui, ó. Register User Input. Interface criada. Aí a gente vai ter o nosso service. Onde vai ser a aqui é a interface, né, do nosso use case, tá? Que vai ser, obviamente, né, seguindo aquele solid principle lá do dependency version principle. Aqui é uma interface de entrada, né? A porta de entrada. Então, quando o controller for chamar, por exemplo, ele vai referenciar a interface aqui, beleza? Ele não vai saber da existência da classe concreta, né? Tá? Seguindo o princípio mesmo de abstração aí também, um dos princípios de orientação ao objeto, né? Aí aqui a gente vai criar o service, onde vai ficar a classe Register User Service. Beleza, ó, coloquei para implementar aqui o nosso método abstrato, né, da interface, né? Aí vamos lá. Primeira verificação que a gente vai fazer, primeira coisa, né? Vamos colocar o nosso repository aqui. Nossa interface repository aqui. User repository. Vamos declarar no construtor. Aqui a gente vai verificar se o usuário já existe ou não. Pelo e-mail. Caso sim, aí a gente lança a exceção
no e-mail. Beleza, se o usuário já existe aqui pelo e-mail dele, a gente vai também fazer outra verificação aqui. Primeiro a gente tem que fazer vamos verificar aqui também se o input ele já existe, né? Vamos verificar aqui se esse input aqui, se na verdade esse input aqui tá todo mundo preenchido, né? Então vamos criar aqui uma validação aqui. A gente pode muito bem usar aquela classe pronta lá, string úteis, né? Vamos fazer aqui mesmo. Input. Nossa, bem que vamos criar como eu não estou querendo importar nada, né? Vou deixar o mais puro aqui possível. Vamos criar uma classe útil aqui. Também útil. Shared úteis ponto string úteis. Que a gente vai verificar se tiver alguma string vazia ou nula aqui, a gente vai retornar que é true, tá? A gente vai criar aqui um var args. Aí aqui, se a string for nula ou vazia, primeiro aqui vamos ver se ela vai vir nula mesmo. Aí já retorna falso. Ou se o length tiver 0, né? Caso contrário, vamos fazer um for each aqui. String s strs if se for nulo ou vazio, te retorna false. Retorna true se nenhuma, se for tudo bem, né? Se nenhuma tiver vazia aqui, aí a gente vai criar um outro método is any blank. Se alguma tiver vazia, string strs, a gente vai retornar o valor inverso, né? Beleza, a gente vai testar isso tudo aqui no próximo vídeo. E aqui a gente vai chamar
isso, nblank. A gente vai passar os valores aqui, ó. E-mail, input, name, o role aqui for nulo. Aí, caso isso aconteça, a gente vai lançar uma new illegal argument exception, dizendo aqui, eu vou deixar com esse método aqui porque a gente está fazendo só 2 verificações, mas como a gente vai adicionar novos campos em breve, já vou deixar esse método assim, tá? Colocando aqui em inglês o nome, né? Também aqui a gente vai criar outra porta aqui, mas esse é output, né? Vai ser uma interface onde a gente vai criptografar o password, tá? A gente vai usar aqui o hashing service, hash password, string password. Vamos colocar aqui o nome em inglês, né? Raw password. Vamos criar aqui também o atributo final, né? Ele vai poder, obviamente, ser atribuído só no construtor. Aqui a gente vai receber aqui o password criptografado. Primeiro vou chamar hashing service hash password, input password, beleza. Aí uma vez que aqui tiver tudo certo, né? Aí a gente vai criar o usuário aqui, tá? Que vai ser o user do domain, né? Que é esse user aqui, tá? Aqui eu vou até criar aqui
aqui. Se bem que eu vou colocar para criar aqui. Vou colocar aqui, criar. Enquanto a gente faz assim, se precisar, a gente muda depois. Vou criar um factory method aqui para criar o user, tá? Como aqui ainda a gente não tem o ID, né? A gente vai passar aqui os valores, ó, o código aqui fica mais limpo. Chamando o factory method. Opa, peraí. Esquecemos do password aqui, ó. Ter o password, senão não adianta, né? Por isso que é sempre bom também fazer teste unitário, né? Muita gente não gosta de fazer, mas a gente tem que fazer. Não tem como. Faltou uma vírgula aqui. Aqui a gente vai passar o hash password. Aqui a gente vai passar o role, né? Aí vamos chamar o repository agora. Vamos salvar. Repository é o nosso porte aqui, né? E esse objeto aqui, pessoal, a gente vai ter que transformar ele, né? Nós vamos transformar ele em um objeto do nosso output port aqui, ó. Do nosso DTO. E aqui nós vamos criar um factory method para ele aqui. Static register user output. Return new register user output. Opa, vou colocar aqui o user.id, user.name, user.email e user.role. ID aqui faltou os parênteses. Aqui que eu esqueci, a gente vai colocar como integer.
Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai retornar esse objeto output, né? Register user output domain to DTO. Vamos colocar, chamar ele aqui, ó. Beleza. Aqui tá reclamando do hashing service, por quê? Porque eu não atribuí ele aqui no construtor. Como ele é final, ele precisa ter um valor inicial que será imutável, né? Beleza. Vamos ver aqui se faltou alguma coisa. Vamos fazer um clean install aqui. Ver se vai dar tudo certo. Deu tudo certo. Bacana. Bem, pessoal, ó, a ideia aqui, né, é criar o projeto domain, criar o projeto application. Na próxima videoaula aí, esse vídeo já está com mais de 40 minutos, já está bem grande já. Eu já vou puxar os testes unitários, tá? Dessas duas classes aqui. Toda empresa hoje exige, né, que a gente teste bem os nossos casos de uso aí, teste bem o nosso código, né? E mais para frente também, quando a gente for fazer o infrastructure, eu vou fazer teste unitário, né? E também a gente vai testar a parte do Spring também, beleza? Então, ó, próximo vídeo, teste unitário do que a gente já fez já, beleza? Vejo vocês aí na próxima videoaula aí.